Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui agora, aprendendo mais da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida do Eudes, Deus. Que tudo que Ele falar, Senhor, que venha ser do Senhor para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Que Ele abençoe a vida de cada um que está aqui também agora, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 A palavra está com Vossa Senhoria, doutor Eudes. Vamos lá, então. Esse livro, gente, ele começa com os fins dos dias de Davi. E nesse intervalo aí dos fins dos dias de Davi, aconteceu uma coisa interessante que no final dos dias ele sentia muito frio e agasalho, roupa nenhuma aquecia ele. E ele foi... Eudes, sabe o que eu acho? Você vai ter que falar segurando o microfone perto da sua boca. E aí? Bom. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. No final do dia de Davi, ele já na velhice dele, ele sentia muito frio. E os conselheiros, eles tiveram a ideia de buscar em Israel uma moça para ficar ao lado dele, para aquecer ele. E eles fizeram questão de escolher a mais bonita e a pura. Isso vai de encontro ao que a palavra está escrita, né? Aquele que dá, recebe. O Davi, ele tinha essa característica de sempre dar o melhor para Deus. E a consequência disso é que ele teve, no final dos dias dele, ele teve essa... Não ia adiantar muita coisa, porque já estava no final dos dias dele, mas eles fizeram questão de escolher o melhor para ele. Ele tinha o maior respeito, mesmo em cima de uma cama, ele tinha o maior respeito dos conselheiros, né? do pessoal dele. Então, nesse intervalo já havia uma guerra de interesses pelo lugar dele no trono, sendo que ele já tinha prometido a Batseba que Salomão seria o rei. Só que o Adonias, irmão por parte de pai, né, só por parte de Davi, a Bíblia fala que ele tomou a frente de tudo. Ele organizou lá vamos colocar assim, nos dias de hoje, ele organizou um comício, ele fez juntou uns amigos, e entre esses amigos estava Joabe, que era o comandante do exército. Ele não convidou nenhum dos fiéis a Davi. Ele convidou aqueles que eram mais tendiam para o lado dele, né? E a Bíblia fala que Davi nunca tinha repreendido ele. Tudo que ele fazia, o Davi não corrigia. Então ele cresceu assim, esse rapaz assim, sem limite. Então ele tomou essa decisão dele mesmo se proclamar rei. Com o pai dele à beira da morte, ele falou assim: eu vou ser rei, eu sou um filho mais velho. Só que o Natan, que era o profeta, ele não concordava com as atitudes de Adonias. Ele foi e falou para Batseba: olha, se você não tomar frente e for lá conversar com o rei, explicar para ele o que está acontecendo, vocês vão ser mortos, porque era a lei, né? Era uma lei, era um costume que o rei que assumia o trono, ele eliminava toda a família do rei anterior. Então, se o Adonias assumisse, automaticamente o Batseba e Salomão estavam correndo risco. Aí o profeta Natan, ele pegou e instruiu a Batseba e ela seguiu as orientações dele. E Davi foi e proclamou ele como o Salomão, né? Para acabar com aquilo, proclamou ele como rei. E aí o Adonias ficou sabendo, e tanto que ele estava errado, que as pessoas que estavam com ele, todos ficaram com medo, porque aí agora era o Adonias que estava correndo risco de vida, porque ele tinha feito, além de ele ter feito esse ato rebelde, ele era um costume, como eu falei, eliminar aqueles possíveis risco para o trono, né? Pessoas que não eram bem-vindas para o trono eram eliminadas. Então o Salomão deu uma chance para ele,
Olha se vê a bondade de Deus, né? Salomão deu uma chance para ele. Só que ele não estava aceitando, ele não aceitava ter perdido o trono. E ele foi para assim, vamos colocar assim, ele cavou a cova dele. Por quê? Ele pediu à esposa, a menina que tinham separado para Davi, como esposa. E aí foi a gota d'água, porque o Salomão entendeu aquilo como uma afronta. Aí o Salomão eliminou ele. E Davi tinha dado conselho para Salomão de que ele eliminasse os inimigos dele, né, que era Joabe e Simei. O Joabe no início era o comandante do exército, e o Simei era um inimigo de Davi. Ele não gostava de Davi, então ele amaldiçoava. Quando Davi saía para as guerras, assim, tudo, encontrava com ele amaldiçoava Davi. Aí o Davi deu esse conselho para Salomão: olha, você primeiro seja homem, seja corajoso, seja homem, guarda os mandamentos do Senhor, e você vai eliminar esses meus inimigos, que é Joabe e Simei. E Salomão continuou, fez a caminhada dele tudo certinho. Ele foi e obedeceu tudo que, em parte, né, que o Davi tinha orientado ele. Ele foi com estratégia, ele eliminou o Joabe, ele eliminou o Simei. E já tinha eliminado o irmão dele, que era um possível também risco no trono, que era o Adonias. E nisso, ele começou a crescer, que ele pediu a Deus sabedoria. Ele fez um sacrifício ao Senhor, e nesse sacrifício ele pediu a Deus sabedoria. E num sonho Deus apareceu para ele, e ele tinha pedido a Deus sabedoria no sonho. E Deus falou assim: olha, porque você não pediu nem a morte dos seus inimigos, nem riquezas, e me pediu sabedoria, eu vou te dar, além da sabedoria, eu vou te dar tudo isso. Então ele começou a crescer no reino dele, quando ele julgou um caso de duas mulheres que tinham os filhos quase que da mesma idade. Uma acusava a outra de ter matado o filho e ter roubado, ter trocado. E Salomão teve uma atitude muito inteligente. E nessa atitude ele ganhou o respeito do povo. Aí, ele com esse respeito do povo, a fama dele começou a crescer. E ele partiu para a construção, vou ler aqui, ele partiu para a construção do templo, que o Davi queria construir o templo, só que Deus falou assim: ó, você não pode construir esse templo porque você foi um homem que ele matou muita gente, então a mão dele era suja de sangue, né? Então Deus falou assim: não vai ser você que vai construir esse templo, mas vai ser seu filho que vai construir esse templo. Então o Salomão, ele teve, a Bíblia fala que ele teve paz em todo o reino dele, porque ao contrário de Davi, que tinha uma vida atribulada, cheia de guerras, o Salomão, ele não teve esse problema com guerra. Então, além dessa sabedoria que ele adquiriu, ele teve muita riqueza, né? Porque no reino dele, com essa administração que ele fez, com essa sabedoria, ele recebia por ano, a Bíblia fala que 23 mil quilos de ouro. Então, quando ele decidiu fazer o templo, ele tinha aos cuidados dele a riqueza, né, o dinheiro para construir. Ele tinha a paz entre os povos ao redor, que não tinha guerra com ninguém. Então ele pôde contratar muitos funcionários. E nessa estratégia de construir o templo, ele não quis que os materiais, tudo fossem feitos lá na cidade, em Jerusalém. Ele queria que viesse tudo pronto para só colocar, não ter barulho nem nada. Ele mandou que cortassem as pedras lá
fora da cidade, onde que tinha as pedras mesmo. As madeiras vinham de fora para construir o templo. Tudo que ele fez, no início ele copiou o pai dele. Ele fez tudo com maior zelo. E nisso, a fama dele crescendo, ele chamou a atenção de muita gente, até uma rainha que duvidava, né, que ele era tão sábio assim, a rainha de Sabá. Ela foi para conferir se realmente ele era essa pessoa mesmo que eles estavam falando. E acho legal porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, né, gente? Para a fama dele correr para tudo quanto é lado, ele tinha que ser muito bom mesmo, a sabedoria dele. E chamou a atenção dessa rainha. E ela foi e falou assim: olha, nem é a metade do que eles falavam. E nisso ele foi crescendo, construiu o templo. Depois da construção do templo, ele foi partir para a construção do palácio dele. Na construção do palácio, ele empregou o que tinha de melhor. As madeiras que ele colocou, as pedras, tudo precioso, todas as pedras preciosas, o ouro que ele recebia, ele investiu no templo do Senhor. Então ele começou assim, fazendo o melhor, né? O que chama a atenção de Deus, que a gente faça o melhor, independente da nossa situação. Ele quer que a gente sempre faça o melhor. Então nisso Salomão ele procedeu muito bem, ele foi fazendo tudo, porque ele já tinha eliminado os supostos inimigos, os supostos riscos no trono dele, os inimigos do pai, o Adonias, que podia causar uma rebelião. Ele começou a construir o templo, que ele já tinha isso em mente, porque Deus já tinha falado que ele que seria o construtor. Então ele foi crescendo a fama dele. E eu acho engraçado porque ele não teve problema. Imagina para você ver, ele tinha riquezas, ele tinha paz em todos os lados, ele não tinha problema. Então ele tinha que só fazer uma coisa que Deus orientou ele, que era guardar os mandamentos. Essa parte de matar os inimigos, ele fez muito bem, mas guardar os mandamentos, como o pai dele fez, porque ele falou: se você guardar os meus mandamentos como seu pai, eu vou perpetuar a sua linhagem no trono. Mas ele não guardou, ele só ouviu essa parte. Aí que entra um ensinamento para a gente, porque muitas vezes a gente ouve, né? Ouve uma palavra, mas não guarda. A gente ouve essa palavra e ela é roubada da nossa mente. A gente não guarda. É onde que está o segredo, que eu acho que Salomão errou muito, não ter guardado, porque naquela época ele fez alianças com outros povos também. E no meio dessas alianças, ele tomava como esposa as princesas dos outros reis, né? Dos outros reinos. Só que elas tinham outros deuses. E Deus já tinha falado, até na aula que o Johnny deu de Juízes, das mulheres estrangeiras, né? Deus não queria que o povo dele se envolvesse com mulheres estrangeiras, no caso que foi o Sansão, né? Que ele cometeu esse erro também. E Deus tinha dado essa orientação para ele de não se envolver com mulheres estrangeiras, porque elas poderiam contaminar, elas poderiam, como que eu posso dizer, influenciar ele a adorar outros deuses. E como Deus sabe de todas as coisas, Deus já tinha dado esse recado para ele: olha, você não se envolva com mulheres estrangeiras. E ele teve, a Bíblia fala que ele teve 700 mulheres, fora 300 concubinas. E ele, no final dos dias dele, ele começou a se contaminar, porque ele começou a construir altares para os deuses dessas mulheres. Então isso começou a despertar em Deus a ira. Deus começou a ficar irado com ele. E aí de novo Deus deu recado para ele, porque quando ele construiu o templo,
ele fez a oração, ele fez a oração do templo, diante de toda a congregação do povo, né? Ele fez essa oração, repetindo as palavras de advertência, né? Para o povo também ouvir. Se o povo errasse, se arrependesse, o Senhor perdoaria e tudo. E aí no final, Deus apareceu para ele de novo e deu para ele o mesmo recado. Falei, olha, se você me obedecer e me guardar nos mandamentos, eu vou perpetuar a sua linhagem no trono. Pela terceira vez ele ouviu o mesmo conselho. E só que ele já tinha essa aliança com esses outros reinos. Só que essas mulheres começou a... Aqui não fala no texto, né? Mas as mulheres devem ter pedido para ele, olha, constrói para a gente aqui um altar, para a gente adorar, porque a gente está longe da nossa terra. E ele foi construindo esses altares. E Deus já tinha dado esse recado para ele. Então, Deus se irou com ele e falou com ele, você não vai ser mais o rei. E o engraçado é que no meio de Salomão, no meio dos funcionários dele, tinha um oficial chamado Jeroboão. Esse Jeroboão chamou a atenção de Salomão e ele colocou ele na linha de frente, ele colocou ele como encarregado dos trabalhadores lá, porque o Jeroboão tinha chamado a atenção dele pela atitude dele de ser disposto, né? E aí, uma viagem dessas que Jeroboão fez, o profeta tinha falado para ele, olha, você vai ser o rei. E nisso Salomão ficou sabendo. E Salomão normalmente queria matá-lo, né? Aí ele fugiu e houve uma coisa engraçada que assim que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o lugar dele. Só que o Roboão, ele tinha os conselheiros da época do pai dele, os anciões. Ele tinha esses conselheiros e foi tomar o conselho com ele porque o povo tinha reclamado que Salomão ele colocava muita carga em cima do povo. Então o povo foi reclamar com ele, com o Roboão, que o pai dele colocava muita carga. E eles foram tentar aliviar. Falei assim, olha, se você aliviar para a gente vai servir com o prazer o seu trono e tudo. Só que ele foi pedir conselho para os anciões falaram assim, olha, é bom que você alivia para eles, você vai ter o respeito deles, você vai ter eles, vamos falar assim, vai ter eles na mão, né? Os trabalhadores. Só que o Roboão foi tomar conselho com os rapazes que era da idade dele, que tinha crescido com ele. E esses rapazes falou com ele o contrário, falou assim, olha, se seu pai fez uma coisa pesada com eles, você dobra. E ele foi e seguiu os conselhos dos rapazes. O que aconteceu? Houve uma divisão, porque o povo se revoltou contra essa atitude de Roboão e não quis mais servir a Roboão. Então houve essa divisão. Aí ficou o reino sul e o reino norte. E nessa divisão, Deus já tinha profetizado, já tinha determinado que Jeroboão seria o rei. Aí o engraçado, gente, que é uma sequência de erros, né? Porque o Salomão, no final dos tempos dele, ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Eu acho que uma coisa interessante que me chamou a atenção, que a Bíblia fala que Deus tinha cercado ele de paz em todos os lados. E é um negócio engraçado, porque quando a gente tem luta, a gente tem guerra, a gente faz um monte de coisa, né? A gente jejua, a gente ora, a gente faz um monte de coisa. Só que quando a gente está numa paz, a gente relaxa. Eu acho que isso foi uma coisa assim, que não foi assim, não vou dizer que foi por isso que Salomão caiu, mas ele tipo assim, ele acomodou, né? Porque ele tinha riquezas, ele tinha paz de todos os lados.
E ele ele se deixou levar por essas mulheres, e o filho dele assumindo, o filho dele fez a mesma coisa. Vendo o erro do pai dele, em vez dele se consertar, ele pegou e seguiu a mesma linha do pai dele. Ele queria guerrear contra o Jeroboão, porque ele entendeu aquilo como uma afronta. Só que Deus mandou o profeta e falou: olha, não vai brigar mais, não vai brigar entre vocês, porque vocês são irmãos, vocês não têm que brigar um com o outro. E aí ficou lá o Roboão de um lado e Jeroboão do outro. Aí Jeroboão, em vez de seguir, eu creio que ele tinha conhecido Davi, ele, em vez de seguir os exemplos de Davi, ele fez o seguinte: ele foi para o Reino Norte, ele mesmo decidiu aqui no capítulo no 12 em diante, que ele decidiu como que seria o reino dele. Ele ficou com medo do que o altar estava no reino de Roboão, em Jerusalém. Só que ele ficou com medo do povo ir para lá fazer os sacrifícios e ficar por lá, e se voltar e vir matar ele. O que ele fez? Ele fez dois altares de adoração no reino dele, e declarou aquele altar fez 2 touros de ouro, e declarou aquele altar como um lugar de adoração. Colocou aquilo como se fosse o Deus de Israel que tinha livrado o povo do Egito. Então, ele além de errar, levou todo o povo a errar também, com essa atitude. E o povo, ele não saía lá do território, eles só ficavam ali, adorando aqueles touros. E isso foi, assim, uma afronta para Deus, mais uma afronta, né? Porque Deus tinha dado o mesmo recado que ele deu para Salomão, ele deu para Jeroboão, de se Jeroboão guardasse os mandamentos e só adorasse a ele ia dar sequência à linhagem de Jeroboão. E Jeroboão fez o contrário, parece que ele estava assim, anestesiado, entendeu como o Salomão não entendeu esse recado de Deus, de guardar os mandamentos. Como diz o Salmo, né? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nesses casos aqui eu vejo que tanto o Salomão como o Jeroboão, eles só ouviram, eles não guardaram. Por isso que eles cometeram essas mesmas atitudes. Aí Deus, gente, ele prepara mais uma chance para Jeroboão se consertar. O que ele fez? Ele mandou um profeta lá para falar com Jeroboão o seguinte: olha, esses altares vão fender, eles vão ser destruídos. E Jeroboão não gostou daquela atitude, ele ficou revoltado. Quando ele estendeu a mão para mandar prender o profeta, a mão dele ficou paralisada. E ele ficou louco, né? Porque como é que ele ia ficar com a mão estendida, uma autoridade defeituosa? Ele ficou assim, desesperado. Aí ele falou assim: olha, pede ao seu Deus. Ele não falou ao Deus de Israel, ao meu Deus. Ele falou assim com o profeta: peça ao seu Deus para que volte ao normal minha mão. E aí o profeta orou e voltou tudo ao normal. Só que Deus tinha dado essa orientação para o profeta de ir lá só dar um recado para ele e voltar, não comer nem beber nada. O profeta foi e fez conforme Deus tinha mandado. E Jeroboão falou com ela: vamos lá no palácio, vou te dar vou te dar lá uma comida, uma bebida. Ele falou assim: não, eu não posso beber nem comer nada aqui. É uma história do profeta novo com o profeta velho. E acho interessante que o profeta aconteceu a mesma coisa. Ele falou com o rei Jeroboão que ele não podia desobedecer aquela ordem de Deus. Por quê? Deus falou para ele: você vai lá e volta.
Aí tinha um profeta velho na cidade. O profeta velho ficou sabendo de que tinha ido lá um outro profeta e dado esse recado para Jeroboão, o que tinha acontecido. Só que ele foi atrás do profeta novo e falou: olha, o Senhor falou comigo, eu também sou profeta, vamos lá em casa, você come e bebe e depois você volta para o seu caminho. E o que ele fez? Não, eu não posso. E tentou resistir, mas no final das contas ele foi com o profeta novo, com o profeta velho. Nisso, eu acho assim, como que é interessante que o mesmo profeta que tinha falado mentira para ele, para esse profeta novo, na hora que eles tinham terminado a refeição, ele falou assim: olha, por que você desobedeceu a ordem do Senhor, você não vai ser sepultado junto com seus pais, porque ele tinha saído de um lugar e ido para outro. Então, ele foi sepultado na mesma cidade que ele foi, porque no meio do caminho o leão pegou ele, o leão matou ele. E eu acho mais engraçado que esse mesmo profeta, gente, depois que ele falou que o profeta novo ia ser morto, ele falou com os filhos dele assim, ó, que eles foram lá, ficou sabendo que o profeta tinha morrido, tinha sido morto, eles foram lá, pegaram ele, enterraram e falou, e esse mesmo profeta velho falou assim: vocês, quando eu morrer, eu quero que vocês me enterrem do lado desse profeta, porque tudo que ele falou vai acontecer. Então, olha vocês verem como é que é engraçado. O mesmo profeta que tinha falado mentira, ele reconheceu que o profeta novo, ele estava falando a verdade. Então, às vezes, muitas vezes, isso serve para a gente para quê? Para a gente não ficar dando ouvidos a muitas pessoas que falam, que tem essas coisas de Deus falou comigo, Deus mandou esse recado. Então, se Deus tem a gente para falar, tem acesso a gente, para que vai falar para outra pessoa, para dar um recado para a gente? Então, esse profeta, ele sofreu por ter desobedecido, mais uma vez, por ter desobedecido uma ordem de Deus. E aí, o Jeroboão, ele poderia falar assim: opa, agora eu vou me consertar. Ele não consertou. O filho dele adoeceu, ele foi e pediu a esposa dele para se disfarçar, para ir até o profeta que tinha falado que ele ia ser rei. E esse profeta já estava velho, ele já estava cego, não ia reconhecer ninguém. Só que ele pediu para a esposa se disfarçar porque ele não queria que as pessoas reconhecessem que ela estava indo lá nesse profeta, né? Ele estava querendo esconder essa situação. Só que Deus já tinha falado para o profeta, mesmo cego, sem enxergar nada, ele falou assim: olha, a esposa de Jeroboão vai chegar aí. Você vai falar para ela tudo que vai acontecer. E falou que o filho dele tinha adoecido e Jeroboão queria saber a situação, se o filho ia continuar vivo ou não. E o profeta falou assim: olha, pode entrar antes dela chegar. Eu acho legal que antes dela chegar no local onde ele estava, ele falou para ela: pode entrar, mulher de Jeroboão. E ela entrou e ele deu o recado. Falou assim: olha, Jeroboão pecou, ele errou. E, assim, para resumir, quando ele falou assim: olha, quando você chegar na sua casa, quando você pisar na sua casa, o seu filho vai morrer. O que foi determinado pelo profeta aconteceu. E Deus ficou tão irado com Jeroboão que ele falou assim: olha, quem morrer da sua família, quem morrer na cidade, os cães vão lamber seu sangue. E quem morrer no campo da sua família, os urubus vão comer. De tão irado que Deus ficou com ele. E o único que Deus permitiu que fosse enterrado fosse o filho dele, porque Deus falou assim, que era o único que Deus tinha achado graça. Mesmo com o exemplo mal do pai, esse filho, ele permaneceu assim, diferente dos exemplos do pai. Ele comportou de maneira diferente. Eu acho legal isso, porque ele não se deixou se influenciar pelos exemplos do pai, né? Porque se Deus permitiu que só ele fosse enterrado,
é porque ele tinha um comportamento diferente. Agora eu vou passar aqui para o... Aí fala de outras histórias aqui, fala sobre a sucessão de reis, porque um rei foi sucedendo ao outro, e não histórias menos importantes. Os reis continuavam a fazer as mesmas coisas. Do primeiro e segundo reis, são 39 reis que tiveram nesse período. Desses 39, 35 fizeram o que era mal diante de Deus. Só 4 que se comportaram de acordo com os mandamentos do Senhor. Aí agora aqui vai entrar em cena o reinado de Acabe. O Acabe, ele fez a mesma coisa que Jeroboão fez. Ele fez uma aliança com a Jezabel. Como era costume, naquela época, os reis, eles davam as princesas com um acordo de paz, né? Na aliança feita, os reis davam as suas filhas, as princesas, para selar esse acordo. E o Acabe teve, nessa aliança, ele recebeu Jezabel. E Jezabel, decididamente, ela tinha o deus Baal. E ela, assim, ela era bem autoritária. Vocês vão ver mais para frente que ela que comandava o reino. Então, Acabe, mesmo conhecendo as leis de Deus, ele construiu templos, altares para Baal. E isso deixou Deus indignado. E aí entra em cena o Elias. Deus manda mais um profeta, mais uma pessoa, mais uma oportunidade para advertir aquele que está no erro. E Deus sempre dá uma chance para a gente, né? Ele mandou Elias. O Elias, ele veio para falar com Acabe e ele deu o recado para Acabe, que é o seguinte: olha, por que você está comportando assim? Durante 3 anos não haverá chuva, e nem orvalho, nem chuva nem orvalho. O orvalho, durante a noite, ele faz uma substituição da chuva, né? Ele molha as plantas. Hoje em dia a gente não vê muito isso não, mas antigamente a gente via. O orvalho, logo pela manhã a gente via as plantas todas já bem molhadas, né? Que era o orvalho que caía. E como Elias profetizou a seca, Deus mandou que ele fosse para... saiu daqui, deixa eu ler aqui para vocês aqui. Deus falou, depois que ele deu o recado para Acabe, Deus falou para ele assim, ó: saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, o leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para vocês. Aqui, nesse período aqui, Deus sustentou Elias. Mesmo na situação de seca, Deus sustentou Elias. Mas como ele tinha dado esse recado de que, profetizado que 3 anos iria ficar seco e não ia chover, esse mesmo riacho que sustentava, que abastecia, que alimentava o Elias nesse lugar que alimentava com pão e água, esse riacho ele secou. Aí entra em cena uma viúva. Deus fala assim: olha, você vai para Sarepta, e lá já ordenei. Olha como é que Deus comanda tudo, né? Deus já tinha ordenado a viúva que iria dar o alimento para Elias. Sendo que essa viúva, gente, ela falou assim, quando Elias foi para lá, ela falou assim: olha, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha aqui, e eu vou fazer um pão para o meu filho, para mim e meu filho, a gente vai morrer. Só que Deus já tinha preparado esse milagre para essa mulher. Com certeza ela devia ser uma mulher que temia a Deus, né? Porque
Deus fez para ela aqui uma coisa muito interessante. Ela deu aquilo que ela não tinha, que ela não podia dar, ela deu para o profeta, porque o Elias exigiu que ela desse primeiro para ele. Ó, se você faça e traga primeiro para mim. E ela obedeceu, ela seguiu as orientações de Elias. E nisso aconteceu, que a gente já sabe, né? A provisão aconteceu até que chovesse. A farinha não acabou da panela dela. Ela teve a provisão ali para muito tempo. Um milagre assim que Deus, até a gente aprende com isso. Porque uma oferta que chama a atenção de Deus é essa oferta que a gente não pode dar. Não só oferta assim, falar em dinheiro, mas oferta de trabalho, de dedicação, uma evangelização. Às vezes você não está bem, mas como você quer agradar ao Senhor, você evangeliza uma pessoa, você está por dentro, só você e Deus sabe, mas você tem forças para evangelizar, para falar de Deus para uma pessoa, e essa oferta chama a atenção de Deus. E isso que essa viúva fez, ela chamou a atenção de Deus, porque ela obedeceu. Por fato dela ter obedecido, ela teve o sustento por vários anos, porque eram 3 anos de seca. Então ela teve esse sustento até que chovesse. Aí, nesse recado que Elias deu, entra aquele desafio que o povo ele estava dividido. O povo, como os reis eram reis que não tinham definição, eles eram de Deus e ao mesmo tempo não eram de Deus, porque eles eram de Deus, mas faziam a vontade das esposas, que eram pagãs, que tinham outros deuses, né? Então aquilo irritava Deus. E aquilo também confundia a cabeça do povo, porque o povo ele falava assim: mas o rei ele oferece um sacrifício para o Senhor e ao mesmo tempo a rainha também faz a mesma coisa. Ele está lá no templo de Baal, no caso de Acabe. Então o Elias vai e faz o desafio, porque os profetas de Baal eles faziam o trabalho dele normalmente. E o Elias falou assim: olha, até quando vocês vão ficar divididos nessa situação? Ou vocês seguem a Deus, ou vocês seguem outros deuses. E aquela palavra para o povo, aquela inspiração de Deus que Deus deu para Elias, foi agradável ao povo. E o povo aceitou aquilo, e eles foram para o altar, para o desafio. E com certeza os profetas de Baal, eles estavam muito confiantes, né? Porque eram 450 profetas. Imagina 450 contra 1. Eles deviam estar rindo de Elias, né? Então o Elias mandou preparar aquilo, mandou preparar o altar, e foi feito o desafio. E para resumir, eles ficaram clamando. Elias chegou um ponto que Elias começou a debochar deles, porque o Baal não respondia. Então Elias falou: agora é a minha vez. Elias fez a oração e desceu fogo e consumiu tudo que tinha naquele altar. Tudo, tanto a água como a lenha, como o sacrifício que foi colocado ali. Então, naquele momento, Elias falou assim: olha, não deixe que nenhum profeta escape. E o interessante é que num desses montes, nesses altares, os mais famosos, que é de Gion, Elias pediu que eles deslocassem todos esses profetas para esse lugar, que era um lugar de sacrifício, que é o lugar mais famoso que fazia um sacrifício a Deus. E os profetas foram sacrificados ali. Foram todos exterminados. E nisso, aí decorreu os 3 anos que Elias tinha profetizado sobre a seca. Aí
o Elias fez a oração para que chovesse. E foi o que aconteceu. Nesse período, vocês imaginam como que é 3 anos sem chover. Nesse período que Elias tinha feito essa oração, o povo passava muita necessidade. E começou a atingir o gado, foi tudo, né? Porque não tinha água, sem água a gente passa muito aperto. E o Elias fez passar desse tempo, o Elias foi fazer essa oração. E ele teve que fazer 7 orações. Aqui a gente aprende uma coisa muito legal, que é a persistência, né? Ele poderia orar uma vez e não acontecer nada. Como ele era um homem de Deus, ele tinha muita intimidade com Deus, e na primeira oração ele podia falar assim, não aconteceu porque não era para acontecer. Ele fez 7 orações. Na 7ª, o rapaz que ajudava ele, o ajudante, falou assim, olha, eu estou vendo uma nuvem pequenininha. Tem até uma música, é tamanho da mão de um homem. Então ele falou assim, olha, pode preparar que vai chover. Ele foi, avisou Acabe que ia chover e aconteceu. E a chuva voltou. Só que nesse período, o que o Acabe poderia ter feito? Ele poderia se consertar com Deus, né? Mas não, ele continuou a fazer a mesma coisa que ele fazia antes, que era a vontade da Jezabel. A Jezabel que comandava tudo. Ela tomava a frente de tudo, de todas as decisões. O Acabe era na mão dela como se fosse um brinquedo. E aí, depois desse desafio que o Elias fez e ele venceu, depois desse milagre da chuva, o Elias teve um momento, assim, vamos colocar assim, de tipo depressão, né? Ele se sentiu sozinho, se sentiu fraco e isolado, abandonado, né? Ele realmente entrou em depressão. E ele foi falar com Deus, que ele não aguentava mais aquela situação, porque era muito pesado para ele. E nesse momento aqui entra uma das pessoas que eu acho legal na Bíblia, que é o Eliseu. O Eliseu, ele virou o sucessor de Elias. Eu vou ler só um pedaço aqui o que aconteceu. Eu acho muito legal. Elias saiu ao encontro de Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois. Ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e minha mãe, e depois irei com você. Aqui em algumas tradições, gente, fala assim, que o Elias, quando ele jogou essa capa em cima de Eliseu, o Elias falou com ele assim, olha, você já entendeu o que eu estou fazendo. Aí o Eliseu, prontamente ele falou, olha, deixa que eu vá me despedir dos meus pais. E foi o que ele fez. Ele foi, despediu dos pais dele e foi seguir o Eliseu. Acho legal aqui que é uma outra parte que fala assim, ó, ele foi despedido dos pais dele, ele fez uma festa, despedido pessoal, e foi seguir Elias. Aí teve uma guerra, a guerra contra a Síria. Mas nesse período, a Jezabel, gente, ela tinha ficado daquele jeito, né? Porque os profetas dela tinham sido tudo o que apoiava, o que dava o sustento para ela eram os profetas, né? Porque ela era uma estrangeira naquele lugar. Então,
os profetas de Baal é o que, vamos falar assim, era o braço forte dela ali, porque ela não era ali da cidade, ela não era israelita. Então, esses profetas mortos, ela ficou irada, e ela queria, porque queria a morte de Elias, de qualquer jeito. E aí veio a guerra da Assíria com um exército muito forte. Ela foi e sitiou a cidade e mandou o rei Ben-Hadad, mandou recado para Acabe. E imagina, o Ben-Hadad falou assim para Acabe: nem que o pó dessa terra pode se comparar ao número de gente que tem comigo, porque era muita gente que estava com esse rei, o Ben-Hadad. O Ben-Hadad tinha, naquela época eles faziam alianças se quisessem derrotar um reino, eles faziam as alianças com outros, juntavam, né, e faziam aliança para guerrear contra outros. Então ele juntou muitos reis para tentar destruir Israel, que como hoje é forte, Israel também naquela época já era forte, né? Porque Deus sempre defendia a cidade dele. Então, nessa guerra, Deus deu essa vitória para o rei, para Israel. E aí, só que nesse momento, o rei Ben-Hadad, ele conseguiu fugir, ele não foi morto. E aí o profeta falou com Acabe assim: olha, se prepare, porque daqui a 1 ano Ben-Hadad vai voltar. Ele vai voltar e vai vir com mais força. E foi dito e feito, porque depois de 1 ano ele montou um outro exército e veio lutar contra os sírios. Aí tinha um rei chamado Josafá que tinha essa aliança com Acabe. E Josafá era bem diferente, porque ele já temia Deus, ele era mais cauteloso. E tinha um profeta chamado Micaías, que o Acabe não gostava dele, porque ele sempre falava a verdade. Acabe tinha os profetas que falavam o que ele queria ouvir. E esse Micaías, ele não aceitava fazer esse tipo de coisa. E nessa aliança com Josafá, o Acabe consultou os reis, Acabe consultou os profetas, e o profeta falou para ele que ele iria vencer, que não poderia ficar despreocupado. Só que esse Josafá, ele falou o seguinte: não tem um outro profeta que a gente possa consultar para ficar mais seguro? E ele falou assim: olha, tem o Micaías, só que eu não gosto muito dele, a gente não se dá bem, porque ele só fala coisa contra mim, ele só fala coisa que não me agrada, ele não gosta de mim. E aí o Josafá falou: chama ele, porque nós vamos pegar o conselho com ele também. E aconteceu isso. Só que o Micaías, ele falou justamente o contrário do que os profetas tinham falado. Micaías, ele sempre falava a verdade. E os profetas que estavam do lado de Acabe só falavam o que agradava a Acabe. Então, o Acabe falou para o Josafá: eu falei para você que ele só fala contra mim, que ele não gosta de mim. E houve aquela guerra, porque os profetas falavam que tinha um profeta líder, que é o Zedequias. Ele chegou a agredir o Micaías, falando que ele estava falando mentira. E tudo que o Micaías falou a respeito da guerra e a respeito do Zedequias, que ia ficar louco porque eles iam perder a guerra.
Aí foi dito e feito. O Acabe, nessa guerra eles foram envergonhados e eles foram exterminados. Nessa guerra, o rei Acabe, ele foi morto. Ele foi disfarçado para não ser reconhecido e mesmo assim uma flecha alcançou ele. De acordo com o que o Micaías tinha falado, aconteceu. Dele ser morto e o povo de Israel ia ser espalhado. E foi o que aconteceu. Aqui tinha uma outra história também muito legal, que é da plantação de Nabote. Naquela época tinha essa plantação de Nabote que era do lado do palácio. Então o Acabe queria essa vinha de Nabote porque ele queria fazer uma horta, tipo uma vaidade dele, né? De Acabe. Ele queria essa terra para construir ali uma horta. Só que a horta, a plantação de vinhas, de uvas de Nabote, ele era uma herança, e a herança na época ela não era vendida, não era negociada. Ela era passada de pai para filho. O Nabote explicou isso para Acabe. E como Acabe sabia dessa lei, ele não resistiu. Aí ele foi para casa triste, não queria comer, não queria nada. E aí Jezabel foi querer saber dele o que estava acontecendo. Aí ela falou assim: não, pode deixar que eu vou dar essa vinha a você. Eu vou resolver isso. Ela mandou fazer cartas, e nessas cartas ela selou com um anel. O anel era como uma assinatura, né? De autoridade. E eles mataram Nabote. E o Acabe ficou alegre com isso. Só que é uma abominação que Deus já tinha usado um outro profeta para falar que assim como ele fez isso com Nabote, eles iriam fazer com ele também. E foi o que aconteceu. O que o Acabe plantou, ele colheu. Então foi uma sequência de erros de reis, um atrás do outro, cometendo a mesma coisa, de que não guardar os mandamentos de Deus. No final aqui, aí no final vai falar dessa história da guerra, que como Deus tinha profetizado que os cães lamberiam o sangue de Acabe, aconteceu. O profeta tinha falado, aconteceu. O que a gente tira de lição desse momento, gente, é que além de Deus estar no controle de tudo, o que Ele mais quer da gente é que a gente guarde os mandamentos. Não sejamos só ouvintes, mas que a gente venha guardar aquilo que está escrito. Porque a gente guardando, a gente vai evitar de ter muitos problemas. Porque a gente vê nesse período aqui que os problemas que o pessoal teve foi causado por eles mesmos, pelas atitudes deles mesmos. Não foram assim porque o povo inimigo era mais forte, nada disso. Foi consequência do erro deles mesmos. Então é isso que eu tenho para passar para vocês. E se desculpe aí por causa do áudio aí. Que Deus abençoe vocês aí. Amém. Amém, tio Eudes. É bênção pra gente, viu? Amém, viu, Will? Foi bacana demais. Eita, coisa boa, gente. Essa aula foi muito boa, hein? Falava. Mas o áudio não atrapalhou muito não, viu, Will? Depois a gente vai constatar. Foi legal, Eudes. E nós vamos ver qual é o percentual aí de problema da semana da Thalita do Eudes no áudio, combinado?
A Thalita explica tudo. Nós vamos ter que avaliar isso. Nós vamos avaliar esse trem. Oi, Parabéns, chefe, estou contigo. Até que enfim, né, Cílio? Até parece. Misericórdia. Como é que você fala, hein? E Tcheli, beleza? Como é que vai, pastor? Tudo bem? Mal, eu só queria falar uma coisinha assim. A semana que vem nós estamos também estudando 2 Reis. E a gente lembrar que o Velho Testamento ele foi colocado, né, para a humanidade ali, a história do Velho Testamento era preparando a humanidade para a vinda de Cristo, né? Cristo sempre como o personagem principal da Bíblia. E todos esses escritos de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas vem mostrando para a gente como que é a relação de Deus com o homem com Deus. E o que acontece, né? Os efeitos de quando o homem afasta de Deus, igual eu estou falando aí, né? Quando eles obedeciam a Deus, estava tudo bem. E é legal essa narrativa de 1 Reis, quer dizer, vem narrando ali o relacionamento de cada rei de Israel, de Judá, quando eles iam de acordo com o que Deus queria e quando eles também não iam. Mas tem aí uma origem de todos esses problemas, para a gente já começar a refletir para a semana que vem, que está lá em Deuteronômio 7, que eu vou ler para a gente aqui. Enquanto eu estava na aula, eu lembrei disso aqui. Lá em Deuteronômio 7, quando o povo de Deus estava dando instrução, né, para o povo de Deus, ele vem colocando assim, ó: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os Girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, depressa vos destruiria. Porém assim lhes farei: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Aí mais à frente, no 7:2, ele fala: será, pois, que se ouvindo esses juízos os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu vinho, e por aí vai. E tem aquela célebre passagem lá de Deuteronômio 11:26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então Deus já tinha mandado o povo de Israel: ó, quando vocês entrarem lá, vocês matam tudo, não mexam com esse povo, não negocie com eles, não faça matrimônio com eles, não se relacione com eles, porque se você se relacionar com eles, você vai se contaminar. Porque Deus já sabia que nós seres humanos somos fracos. Então fica esse livro de Reis nos mostrando as consequências, igual o Eudes bem enfatizou. Os reis que cumpriram o que Deus queria, eles levaram o reino de Israel, de Judá, né, para a bênção, né, de Deus, e quando o rei não cumpria, levavam o povo de Israel, o povo de Judá ali para maldição. Maldição no sentido da falta de graça com Deus, de Deus, né? Então é outro problema que a gente tem, né, quando o líder, quando a autoridade ela não está seguindo o que Deus manda, o povo padece, né?
Então, que a gente esteja orando para nossas autoridades, que a gente veja esses textos da Bíblia como esses modelos, né? Acho que eu enfatizou aí bacana demais, né? Cada ponto da história aí. E outra coisa que eu gosto muito, né? A gente está discutindo mais semana que vem, é quando o líder cansa, né? Você vê que Elias tinha um poder, ele tinha uma autoridade, mas teve momentos que, igual o Eudo enfatizou, ele entrou em depressão. Ele precisava de alguém estar ali ajudando ele, não apareceu ninguém, mas Deus foi lá e sustentou ele, né? É isso que eu queria falar. E para a gente se preparar para a semana que vem, quem puder estar lendo aí, né? 1 Reis, 2 Reis, para a gente estar discutindo mais na semana que vem sobre essas passagens bíblicas. Tá ok? Parabéns, Eudes. Obrigada, Eudes. Gostei muito. Eu também adorei. Alguém quer fazer algum comentário? Parabéns, seu Eudes. Deixa eu fazer só um comentário, que eu sempre faço. Pode fazer. Eu sou aluno pidão. Ele quer participar sempre da aula, que nem o meu filho. Isso. Então, enquanto eu estava falando também, eu lembrei no versículo lá em Provérbios 9, 10, que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. A gente percebeu, né, durante a aula do Eudes, como Salomão pediu sabedoria, ele teve a sabedoria, mas ele esqueceu o princípio da sabedoria, que era o temor a Deus. Quando ele começou a se aliar com outras mulheres de outros povos, eu vejo assim que ele tentou ser mais esperto, né, porque a partir do momento que ele casava com as princesas, não teria guerra. Era como se ele assim, não, agora Deus me deu sabedoria, eu consigo tocar sozinho sem Deus. Ele já fez uma estratégia para evitar guerras, né? Então ele tinha sabedoria, mas ele esqueceu o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. E foi o que faltou também para os outros reis, né? Que desviaram do caminho, foram para o lado dos balaíns, do Baal, dos outros deuses, e aí o povo padeceu e teve que alguém ter que ser levantado, o profeta teve que ir lá para brigar de novo, para poder trazer o povo novamente para Deus. E a gente tem que ter sempre esse cuidado, né? No momento de tranquilidade, que nem o Eudes disse, né? A gente costuma relaxar, e eu tento sempre me vigiar para não relaxar demais. Quando a gente está na luta, né, na prova, a gente ajoelha, a gente faz jejum, a gente faz um monte de coisa. E depois a gente acaba relaxando quando tudo está bem. E eu tento sempre me vigiar para não relaxar demais, né? A gente acaba relaxando um pouquinho, mas não relaxar demais, para a gente não perder exatamente isso, o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Tia André, foi o próprio Salomão que escreveu isso, não é? Isso. Ele escreveu e ele caiu no erro, né? Ele escreveu depois, né? Que ele ficou mais velho, aprendeu, aí fez o livro Eclesiastes, né? Eu acho que ele escreveu antes, eu acho que quando ele estava com as mulheres dele, será que ele não estava mais velho, não? Porque quando ele estava mais novo, ele se tornou rei e seguiu o que o pai dele falou. Eu não vou saber, porque foram tantas mulheres, né? Então foram vários anos, né? Não vai saber. A gente pode pesquisar isso, né? Mas Salomão escreveu o livro na velhice, né? O próprio Eclesiastes, né? Um livro bem deprimente, né? Você vai lendo ali, ele é bem carregado. Por isso que eu acho que ele escreveu mais jovem. Pode ser. O Provérbios não tem essa carga de depressão, né? Não. Parece que ele já tinha passado por todo o erro, né? Porque foram muitas mulheres e no capítulo 11 de 1 Reis diz que ele adorou todos os deuses que as mulheres adoravam. Ele adorou. Ele entrou, e não foi só ele levantar, né, Tia Mirim? Ele adorou junto. Exatamente. Ele adorou junto. Né? Tia Mirim, aproveita a fala, faz a oração terminando para a gente, então. Faço sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa aula de hoje, agradecer ao Senhor pela liberdade que nós temos no nosso país de podermos ler a palavra, divulgar a palavra, estudarmos a palavra e principalmente proclamarmos essa palavra.
que me libertou, que libertou a todos que estão aqui, que liberta, Senhor, as pessoas do pecado, do inferno, Pai, e traz a elas o reino de Deus. Pai, que o Senhor nos ajude a estudarmos a Tua palavra, conhecermos mais dela a cada dia, para que possamos, ó Deus, não somente falar, mas praticar essa palavra também. Nós te agradecemos, Deus, pela aula do Eudes, que o Senhor o abençoe a todos que estão aqui, nosso ministério, e que em breve, Senhor, possamos estar exercendo o nosso ministério na igreja, junto com as crianças, levando a elas a palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa aula, te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Abra os vídeos aí, vamos despedir. Parabéns, Eudes. Obrigado, pastor. Vou gravar aqui para todo mundo. Semana que vem é a Thalita.